Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa sexta aula de homilética 1 e 2, é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas, estamos falando sobre o sermão expositivo. Vocês viram, irmãos, eu dei um exemplo aqui, aleatório, né, para ensinar vocês que sempre o expositivo vai ser muito mais vantajoso por tudo isso que nós lemos aqui e por tudo aquilo que os nossos livros textos trazem, tá bom? O Dr. Shedd, naquela mensagem que eu separei aqui para vocês, eu vou ver se eu escaneio e mando depois para vocês. Ele disse assim, eu quero acreditar que essa aqui são palavras dele. Nossa, gente, ele preparou o esboço dele, depois ele escreveu à mão, ó. Nossa, gente precisa ouvir pregação ensopada em Deus. Ó, ensopada. A supremacia de Deus, fundamental. Aí ele cita Isaías 40, 26 e 48, 11. R. Murray McCain diz, não são grandes talentos que Deus se empenha a abençoar, mas há grandes semelhanças a Jesus. Um pregador, sacerdote, é um instrumento na mão de Deus. E aí ele escreve aqui, não dá para entender direito, né, porque é a letra dele, mas eu vou escanear e depois eu vou mandar para você esse esboço. Mas olha só essa frase, pregação ensopada com Deus. Quer uma mensagem mais ensopada do que você ir no texto, ir no contexto, ir no original? Meus irmãos, é literalmente uma mensagem assim. Então vamos continuar aqui lendo, né? Pode ler para nós, Júnior, expositivo, né? A gente leu aqui 1, vantagens, 2. Expositivo 2. Duas ou mais passagens podem compor a base do sermão. Observação. Tomar cuidado com o parágrafo, que é a ideia total, independente do capítulo. Pericope. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Vamos dar um exemplo aqui, a gente acabou de falar do Sermão do Monte. Lucas não vai citar também o Sermão do Monte? Então, de repente, a mesma passagem que você vai utilizar ali em Mateus, você usa também de Lucas. Mas toma cuidado, qual é a ideia qual é a ideia do sermão expositivo, irmãos? Por exemplo, que nem a gente está lendo aqui o Sermão do Monte. Joia. Mas você concorda que os primeiros versículos do Sermão do Monte não vai falar sobre as bem-aventuranças? Então, se você for trabalhar sobre o Sermão do Monte, e você vê que o seu tempo, você não vai falar sobre tudo do Sermão do Monte, até porque é possível uma pessoa fazer um sermão baseado em Mateus 5, 6 e 7, mas ele só trazer o suprassumo disso? É possível? Mas concorda que a pessoa tem que conhecer muito? Então, quando a pessoa for falar sobre um assunto, ele pega aquela passagem que são as bem-aventuranças, como está aqui de Mateus 5, do 1 ao 12, e ela se repete também em Lucas 6, do 20 ao 23. Ou seja, você pode pegar um texto que está dentro de uma ideia, ou dois textos que fazem parte da mesma ideia. É só tomar esse cuidado para não, de repente, vamos dizer assim, já que o outro autor cita isso, mas de repente a ideia foge muito. Sabe aqueles textos que você lê numa porção, lá na outra porção tem muito mais acréscimo, então, de repente, você usa dois textos que a ideia das pessoas pode ficar dispersa. Essa é a recomendação, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, continua para nós, Júnior, por gentileza. Só um exemplo, eu citei Mateus, fala da figueira, e citei Marco, que fala também da figueira. Só que Marco tem um acréscimo lá que difere. Fala que não era tempo de figo. Mateus não tem essa preocupação. Então, parabéns. Essa ilustração que você está dando, ela é excelente. Perceba que você, ao buscar no outro texto, a sua ideia ficou mais forte, porque você enriqueceu. Muitas vezes vai acontecer isso, irmãos. Você está lendo um texto, você fala assim, esse texto aqui é o que eu quero usar. Mas lá em Marcos, tem algumas palavras que melhoram esse texto. Nenhum problema. Você está sendo fiel ao contexto, você está sendo fiel, porque é a mesma passagem. Tá bom, meus irmãos? Nenhum problema. Continua para nós, Júlio, por gentileza. Expositivo. 3. O principal fator na composição é a unidade.
Blackwood. Título: Um jovem no culto. Aqui, no caso, ele já vai dar uma ideia do que é um sermão expositivo, tá bom? Ó, é a unidade dele. Você segue uma unidade. Você está falando sobre um assunto, você segue uma unidade. Então, ó, e aqui essa frase é de Blackwood, né? Leia o título, Júnior. Um jovem no culto, Isaías 6, de 1 a 8. A visão de um jovem sobre Deus, a visão de um jovem sobre o pecado, a visão de um jovem sobre a purificação, a visão de um jovem sobre o serviço. Chamado de Isaías, né? O chamado de Isaías. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos ver se vocês estão prestando bastante atenção. Que diferença tem esse esboço, que está aqui dentro dos exemplos expositivos, para o esboço temático e para o esboço textual? No primeiro momento. Vocês notam alguma diferença? O temático, não, é igualzinho. Mas também eu poderia mostrar que esse sermão estaria dentro do textual, porque ele está baseado num texto, Sim. e as divisões dele derivaram-se de um texto. Correto. Ele também é um sermão textual? Sim. Opa, peraí, pastor. Então o senhor está dizendo que o sermão expositivo, ele acaba abraçando, embarcando em cima de todos os outros sermões? Sim. Ele se assemelha em certa medida, porque ele é tão completo que se eu colocar aqui, por exemplo, que esse sermão, esquece que a gente esteja falando agora de sermão expositivo, que esse sermão é um sermão textual, estaria correto? Sim. Estaria correto. E eu poderia dizer que ele também, em certa medida, ele é um sermão temático, porque ele trabalha em cima de um tema, um jovem no culto. Sim. Concorda, irmãos? Uhum. E as divisões dele também sustentam esse tema? Sim. Então, percebam que tem horas que a gente vai se confundir, tá, meus irmãos? Ah, pastor, então eu estou estudando os três e tem hora que eu vou me perder? Meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que eu faço o tempo todo. Eu não me preocupo com que tipo de sermão eu vou fazer. A minha preocupação está em ouvir o que Deus quer que eu passe à igreja. A minha preocupação está em se eu estou sendo fiel à minha leitura no texto. E aí, em cima dessa interação, eu vou construindo. Pode ser que nasça um sermão temático, textual ou expositivo. A minha preocupação não é, todos estão pregando expositivamente, eu tenho que pregar também. Não, meus irmãos, eu não tenho essa vaidade. Claro que pregar expositivamente é melhor, porque você faz mais lições de casa, mas muitas vezes você está trabalhando, como eu disse há pouco, no sermão temático, você está trabalhando em cima de uma doutrina, você quer trabalhar em cima de princípios, de paralelismos, e Deus está te guiando a isso, então siga isso. Não fique engessado, entendeu? Eu só prego sermões textual, eu não sei pregar outro. Dê glória a Deus, meu irmão, você não está pregando heresia. Continue sendo fiel ao texto. Está entendendo, meus irmãos? Né? Perceba que aqui, no caso, nesse exemplo, ele se assemelha muito mais a um textual, né? E por que eu falei que ele tinha a característica de ser um temático? Porque ele tem um tema. E esse tema também, ele está subdividido aqui nas divisões, né? Só que então, sobre o tema que foi tratado primeiro, ele não acompanha um texto aí nessa divisão, que lá acompanhava. Ah, sim. Ele só tem um texto principal. Mas você concorda que eu posso pôr aqui esse texto, eu posso pôr esse texto subdividindo aqui? Ah, sim, claro. Estou falando, você vai ter que tratar aí e que é mais para ele se tornar um temático, eu não colocaria ele aqui, eu faria a divisão dele aqui, né? Aí, então. Mas você concorda que aí, para ele se tornar mais temático, eu usaria ele aqui e usaria outros textos paralelos, né? Não, mas estou falando, se for temático, você usa o texto aqui, mas outros textos paralelos, que fica mais fácil no temático. Agora, assim fica mais difícil. Isso. Aqui, nesse caso, tirando, né, esses detalhes, ele é muito mais textual, né? Textual, exatamente. Agora, olha só que interessante, irmãos. Para ele se tornar aqui, nesse caso,
O principal fator é a composição e a unidade. Nesse caso aqui, vamos até tirar aqui o jovem, tá? Vamos colocar aqui o servo, tá? Uhum. Porque o servo no culto, senão, vamos por outro título qualquer, tá? Vamos trabalhar em Isaías 6. Crente no culto. O crente no culto, ou o crente diante de Deus, né? A visão de um crente sobre Deus, a visão de um crente sobre o pecado, a visão de um crente sobre a purificação, a visão de um crente sobre... Perceba, irmãos, que aqui eu estou melhorando, na minha opinião, melhorando no sentido assim, eu quero falar a crente, eu quero falar às irmãs, dá para a gente adaptar? Está entendendo? Essa adaptação também, aí, a gente está pegando o esboço, tá? Mas a gente está fazendo a lição de casa, tá? A gente está orando, tá? Tranquilo, Marcão, fique em paz, viu? Né? E aqui, voltando, irmãos, notem aqui esse detalhe. Percebam. Só que esse aí, como estou falando, ele é mais complicado para ter que abordar, não necessariamente dentro do texto aí, porque vai ter que usar outros textos também para ter a mesma... Sim, mas o que eu quero dizer para fazer, onde eu quero chegar, Júnior? Para eu fazer dele expositivo, para ele realmente ter um significado, eu vou ter que falar um pouco quem era Isaías. Estou falando. Você vai conhecer uma biografia dele. Isso, eu vou falar nos dias da morte do rei, lembra que ele cita? Sim. Eu vi o Senhor. Uhum. Então, perceba, Isaías já era profeta até o capítulo 6, irmãos? Já. Já Ele tinha profetizado 5 capítulos. Mas aí ele é purificado. Aí ele profetiza mais 60 capítulos. Brincadeira ou não? Olha só, eu estou agora acrescentando a esse esboço. Percebam que esses acréscimos agora já está entrando dentro de uma mensagem expositiva. Eu vou falar dos dias de Isaías, como Isaías vivia. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Isaías, ele era profeta no palácio. Possivelmente, Isaías, ele era da corte de Jerusalém. Mas por que foi chamado aí? Porque aí é o ápice do chamado. Sendo que... Então, a gente entende que é a questão da vocação mesmo, viu, Júnior? Isaías, ele vai ser um dos profetas mais longevos da Bíblia. Ele profetiza, se não me falha a memória, durante 5 ou 6 reis em Jerusalém. Então, ele profetiza durante os dias de reis por exemplo, do rei Ezequias, que foi um rei brilhante. Logo depois da morte do rei Ezequias, os próximos reis não foram assim como o rei Ezequias, vieram reis perversos. Então, assim, ele tem várias experiências na sua no seu ministério profético. E, possivelmente, ele é esquartejado ao meio por um dos reis da tribo do sul. Aquilo, quando Hebreus fala que alguns foram cerrados ao meio, possivelmente eles estavam dizendo que foi Isaías, porque Isaías incomodou. Agora, olha que interessante. Isaías aprendeu com a escola dos profetas da tribo do norte. Olha, isso daqui é demais, irmão, isso daqui é demais. Ele foi da escola dos profetas, lá de Elias e Eliseu, não dos dias de Elias e Eliseu, mas de algumas décadas depois, e ele está aqui na tribo do sul, no palácio. Deus levanta ele no palácio, para ele ser voz de Deus no palácio. Antes de vir o quê? Aquele grande castigo que aconteceu pouco depois com Jeremias. Então, olha só que interessante. Tudo isso que eu estou falando são detalhes que enriquecem um pouco para a gente entender o ministério de Isaías. Uhum. Só nesse preâmbulo que eu dei, então, olha só, ele vê a Deus, ele entende sobre o pecado, ele entende sobre a purificação, e ele é um dos profetas mais longevos. Se eu não me engano, meus irmãos, ele profetizou por volta de 40, 50 anos, no palácio, para reis piedosos e para reis malignos. Entendeu? E teve essa morte. Ou seja, deu uma ideia expositiva mais profunda aqui? Isso porque eu não estou indo no texto propriamente aqui, e não estou trabalhando no texto original. Essa é a ideia da mensagem expositiva. Agora, só cuidado para a gente não ir para as periférias, né? Para a gente, de repente, começar a tentar preencher, e quando a gente for ver, a gente se perde, né?
a gente acaba saindo, porque o foco é falar sobre essa visão que ele teve do trono de Deus e essa experiência que marca a vida dele. Tá bom? Então vamos parar por aqui, meus irmãos. Deu para ver como o expositivo ele é mais profundo? Olha, meus irmãos, a gente caminhou em toda a estrutura homilética para a gente chegar aqui, nisso daqui. Daqui em diante a gente vai concluir, na próxima aula a gente vai concluir o que é expositivo, e aí a gente vai para aquilo que eu tinha chamado que é a homilética, teologia da homilética. E assim a gente vai estar encerrando o nosso módulo. Tá bom? Uhum. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Minha irmã, aqui, ó, o elefantinho não dá para a gente amarrar ele aqui, né? Ou até dá, né? Porque ele foi purificado, né? Você concorda que aqui ele não teve a visão e ele não foi purificado? E a purificação dele não fez ele profetizar mais 60 capítulos, né? Então, ele pode ver que ele fala que, Senhor, mas eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer, via Deus eu vou morrer. Ou seja, eu não vou ser liberto, né, dessa árvore, dessa corda, mas Deus vem e toca com uma tenaz e ele é liberto. Aí dá para usar a ilustração do elefante, não dá? Dá. Mas perceba que aí, aqui cabe outras ilustrações, mas dá para usar. Acho que a ilustração dela está mais voltada à questão da liberdade. E a liberdade é muito vasta, seja liberdade econômica, liberdade espiritual, liberdade, todo tipo de prisão mesmo, física, a liberdade interna, todo tipo de liberdade. Depressão, que está ligada ao passado, a liberdade. Tá bom, meus irmãos? É isso aí, Júnior, é isso aí. Né? É literalmente uma libertação espiritual, né, Júnior? Agora, esse texto que você falou, esse que é mais uma análise, né, de como isso aí, às vezes é fácil a gente abordar, fazer uma biografia de Isaías, ou essas particularidades, mas é difícil. É difícil a gente fazer a aplicação. Ou certo. E usar a ilustração, meus irmãos, não é tão fácil assim também, não. Porque se você, de repente, não souber usar a ilustração, você estragou uma ilustração. Né? Então, é isso. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro? Beleza. Então, que Deus nos ajude a continuar aprendendo, né? Firmem aí nos trabalhos extras, nas leituras, e qualquer dúvida vão compartilhando. E aquela sua dúvida, Beatriz, se tudo correr bem, na próxima aula a gente vai dar uma apontada aqui no livro, eu vou dar o meu parecer, tá? Se não der para a próxima, vai ficar para depois, mas eu quero fazer um apontamento com mais tempo, tá? Beleza? Fiquem com Deus, meus irmãos. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Paz, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada. Até quinta. Boa noite, povo.